Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Ibrahim, você está no Café com Política. Continua sendo o seu programa diário de entrevistas para tratar dos assuntos, alguns dos mais importantes que a política traz no dia a dia. Mas a gente está em busca de boas propostas, acima de tudo, boas conversas sobre a política no estado, na sua cidade. Às vezes a gente trata até de coisas nacionais ou mundiais, tá? Café com Política continua no youtube.com/otempo. Inscreva-se no canal, por gentileza, e acompanhe esse e outros conteúdos que a gente traz para você por aqui. Hoje estamos recebendo aqui no Café com Política a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao Café com Política, deputada. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Um abraço aí para todo mundo que está nos ouvindo. Deputada, inegavelmente o tema pedágio ganhou um volume na última semana, e nesta também que estamos gravando o nosso Café com Política, que perpassou barreiras ideológicas, né? Saiu do PL ao PSOL, do PT ao Republicanos, e esferas diferentes, vereadores da região metropolitana, da capital, todo mundo imbuído na ideia de ser contrário à proposta. A senhora está apresentando também um projeto de lei para tratar deste tema. Primeiro eu queria que a senhora explicasse o que é a sua proposta e o que ela tem de diferente do que está sendo apresentada pelo governo Zema na ideia de conceder pelo menos 3 rodovias estaduais. Legal, Guilherme. Olha, a instalação de pedágio na região metropolitana é absurda e da forma como o governo tem feito pedágio no interior de Minas é uma safadeza e eu quero falar um pouquinho sobre isso. O meu projeto é um projeto de emenda à Constituição que proíbe para todo sempre a instalação de pedágios na região metropolitana. Por quê? Porque a região metropolitana ela é marcada pelo princípio da integração entre os municípios. É um morador que está numa cidade, mas trabalha em outra, que vai ter um atendimento de saúde em outro local, o que é muito comum no vetor norte, que é super adensado, né? De Belo Horizonte até Sete Lagoas, a gente vai ter ali cidade atrás de cidade, onde as pessoas transitam entre uma cidade e outra para poder, enfim, viver, né? Então, a instalação de pedágios ali, ela fragmenta ainda mais a mobilidade da região metropolitana. E é por isso que tanta gente está contra, entre gregos e troianos. PSOL, PL, PT, todos estão contra essa proposta do governador Zema. Mas não só deputados, também vereadores, a população e prefeitos dessas regiões não concordam com a instalação de pedágios. Aí você poderia falar, Guilherme, mas vai ser importante para melhorar as vias do vetor norte. Esse é o argumento principal que o governo tem utilizado, é ter a manutenção e a melhoria da qualidade e até ampliação, em alguns casos, dessas rodovias. Quais obras? Ele não apresentou? Não apresentou. Muito pelo contrário, o governo do estado virou réu na justiça por causa de fraude em concessão de rodovias e pedágios no Triângulo Mineiro. Desde abril de 2024, o Fernando Marcato, que era secretário do Zema, virou réu, porque a única obra que eles fizeram na rodovia foi a instalação do pedágio. Depois disso não teve nem recapeamento, nem poda, sabe? Nem poda do mato que fica em volta da rodovia teve. E aqui também o governo não apresentou. Quais são as obras de infraestrutura que vão justificar a população pagar pedágio para ir para o aeroporto de Confins? Para ir entre Vespasiano e Belo Horizonte? Não foi apresentado. Por isso, a gente compreende que a nossa proposta teve tanta adesão. Ela não é um projeto de lei que está sujeito à sanção ou veto do governador. Ela é uma emenda constitucional. Ela significa que a Constituição do Estado vai compreender que a instalação de pedágios fragmenta a região metropolitana e por isso não pode acontecer. Ela, uma vez aprovada pela Assembleia, passa a virar parte da Constituição. Não pode ser alterada de forma nenhuma. Tem um argumento que é sempre colocado, e eu já ouvi diversas vezes, tanto do governador quanto do vice-governador, em entrevistas aqui ao Tempo. É dizer, não há recursos disponíveis que o governo tenha para dar conta do volume de rodovias estaduais que ele tem que cuidar, por isso a concessão é sempre a alternativa que o governo coloca como sendo a mais viável e factível. E tem um argumento que diz, bom, para determinadas rodovias dá para ter um pedágio mais barato por causa da circulação. Olhando especificamente para a região metropolitana de Belo Horizonte, seria possível ter um pedágio mais barato, por exemplo, do que em outras, considerando que é a rodovia Fernão Dias? A senhora avalia como sendo impossível mesmo que tenhamos e não devamos ter na região metropolitana? Ou depende, hipoteticamente, de algumas condições, ter um pedágio que explicasse claramente, em quantidade, em volume, ou coisas melhores, deputada? Eu acho que na região metropolitana mesmo, não.
não deveria ter pedágio, porque isso vai fragmentar a mobilidade na região metropolitana. E veja bem, nós estamos andando para trás no princípio da região, que é promover integração do transporte. Não tem integração no transporte de ônibus, não tem integração no transporte metrô, e agora ainda a gente vai ter pedágio. No colar metropolitano é possível dialogar pedágio por uma tarifa menor. Agora, na região metropolitana, onde a cidade tem casas que estão no meio entre duas cidades, eu acho que isso aí não tem o porquê. Agora, o governador fala que não tem dinheiro para poder investir nas rodovias, mas ele tem dinheiro para poder dar isenção de impostos para empresários de Minas Gerais. Vale a pena lembrar que esse ano a gente vai bater 22 bilhões de reais de isenção de impostos para empresários. Tem dinheiro para poder fazer o aumento do salário dele, dos secretários, em 300%. Tem dinheiro para poder garantir coquetéis de luxo do governo do estado. Não tem dinheiro para investir no básico, que é dignidade para as estradas mineiras? Isso é uma vergonha. Deputada, vamos passar para um outro assunto importante que tem uma relação muito direta com o governo Zema. Tivemos no final do ano passado a aprovação do Propag, neste início de 2025, os vetos que foram feitos pelo presidente Lula, e gerou primeiro um grande desacordo, primeiro dentro do governo, do próprio governador dizer, não queremos aceitar nenhum dos vetos, temos que derrubar todos. Depois o governo caminhou algumas casas a dizer, não, tem um aqui que a gente pode aceitar e outro que podemos ver. Qual é a avaliação da senhora sobre os vetos, especificamente? Assim, precisa ter veto? Não precisa ter veto? Tem algum que a senhora avalie que precisa estar dentro dessa conversa e, portanto, cabe negociação com as bancadas de deputados federais? Olha, eu acho que o Propag foi um avanço, apesar da falta de iniciativa do governador. Vamos lembrar, o governo Zema não pagou nem R$1 da dívida pública, e isso fez com que ela aumentasse em quase 50%. A gente vai estar batendo aí quase 200 bilhões de reais de dívida do Estado de Minas Gerais com a União. O Propag foi uma iniciativa que nasceu muito ali de dentro da Assembleia, muito do bloco de oposição, Democracia e Luta, foi abraçado pelo nosso presidente Tadeu, que dialogou com o ministro Haddad, com o senador Pacheco, e que vieram como uma solução para que a gente faça uma adesão a um regime que, claro, né, o bom mesmo da dívida é não pagar, mas se a gente tem que pagar, vamos pensar um regime que tenha juros menores, que a gente possa abater com outros investimentos, com a federalização das estatais, enfim, com diversas medidas para que, ao final dos anos de adesão, a dívida esteja paga. O Zema não se movimentou para isso. Ele ficou o tempo inteiro insistindo num projeto que era o regime de recuperação fiscal, onde o Estado ia congelar salário de servidor, não ia poder fazer investimentos, e ao final dos anos a dívida está maior do que ela está hoje. Então, assim, em primeiro lugar, é importante dizer que Lula foi uma mãe para os estados e que o governo de Minas Gerais devia agora estar grato. Mas ele questionou os vetos como se fosse uma grande questão, porque as emendas que foram colocadas ali é para que a União assumisse, por exemplo, o pagamento da dívida do Estado com bancos privados. Gente, que sentido tem o governo federal assumir uma dívida do Estado com bancos privados? Então, acho que os vetos são razoáveis, os vetos são justos, e a adesão ao Propag, eu acho que vai ser um caminho importante para a gente sair dessa situação fiscal complexa que o Estado de Minas Gerais está. A parte que cabe aos deputados estaduais foi muito relevante na construção do projeto do Propag, porque foi a partir de uma iniciativa de insatisfação de deputados da base e da oposição, somada ao presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins, que levou até Brasília esse eco de dizer, olha, não estamos encontrando uma solução com o governo Zema, precisamos construir uma outra. A senhora vê necessidade de alguma mobilização novamente para tratar especificamente dos vetos com a bancada mineira, ou é um assunto que agora está exclusivamente para ser lidado por Brasília? Não, tudo está sendo acompanhado pela nossa bancada. A gente tem conversado com a bancada federal, tem conversado com Brasília, porque nós não podemos perder a oportunidade de aderir ao Propag. A questão fiscal do Estado hoje e do orçamento público hoje é uma grande questão do Brasil. Inclusive, uma questão hoje que tem dificultado o governo Lula de apresentar o seu programa completo.
Quando a gente vê, né, que o Banco Central eleva a taxa de juros e isso tem um impacto no crescimento da dívida externa do Brasil, a gente tem aqui uma situação muito grave. Quando a gente vê que os governadores aumentam o ICMS dos combustíveis, gerando um aumento do preço dos combustíveis, não são medidas que o governo federal está propondo, são outros atores que estão propondo. E isso tudo vai gerando, de fato, uma restrição de orçamento. Então é natural que o governo federal queira defender o orçamento próprio, o governo estadual queira defender o seu orçamento, e eu acho que o nosso papel enquanto deputados é buscar um meio termo, para que a gente consiga pagar essa dívida, mas sem penalizar o povo de Minas Gerais. Estou preocupada com o governador, estou preocupada com o povo de Minas Gerais. Deixa eu agora tratar mais detidamente de um outro assunto da Assembleia Legislativa, e ele é também do governo Zema. A troca de secretários de governo, que é uma peça umbilicalmente ligada à operação da Assembleia, à operação e à relação com o governo. Saída do secretário Gustavo Valadares, que volta ao seu cargo de deputado estadual, e a entrada do secretário da Casa Civil, agora acumulando o cargo de secretário de governo, ex-deputado Marcelo Aro. Para a oposição, tem impacto? Que percepção e que avaliação a senhora faz dessa mudança no governo Zema e da relação que ela pode construir ou implodir com a Assembleia Legislativa? Acho que para nós, não muito, mas para a base do governo. Porque a base do governo Zema fez uma série de negociações com o Valadares que foram, do dia para a noite, invalidadas na medida em que o Marcelo Aro entrou enquanto ator de articulação do governo do Estado, operando não para o Estado, não para o governo de Minas Gerais, mas muitas vezes para ele, inclusive numa pré-candidatura ao Senado. Isso desgasta demais o governo com a base. Pode-se dizer que muitos deputados da base estão insatisfeitos com o governo Zema por causa disso. E também acho que demonstra um enfraquecimento do governo dentro da Assembleia. Perdeu a direção sobre as principais comissões, teve a criação de uma bancada independente do PL, que de fato antes estava ali muito mais debaixo das asas do governador e agora não está mais. E hoje o Marcelo Aro operando ali basicamente seus próprios interesses. Aliás, eu tenho falado muitas vezes que o Marcelo Aro é uma pessoa que não tem votos para se eleger, mas conquista poder muitas vezes se entranhando na máquina do Estado, do Executivo ou mesmo da Câmara Municipal para poder fazer valer as suas vontades. E isso é grave, porque a gente precisa compreender que tem um ator operando ali e operando, às vezes, de uma forma pouco republicana, pouco legal. Por mais que o secretário Gustavo Valadares estivesse, digamos, do lado de lá da fazenda, né, digamos assim, os deputados estão do lado de cá, ele pulou um pouco a cerca para estar do lado do governo. O que a gente ouvia das pessoas de maneira geral, seja da base da oposição, é sempre um trato de muita cordialidade, de muita correção para tratar tanto com a base como com a oposição. Eu queria uma avaliação que a senhora espera agora com o Marcelo Aro. É algo diferente desta tônica? Algo que seja mais ríspido? Que tenha um confronto mais direto entre as posições de oposição e do governo? Eu acredito que se a gente for pegar o que a família Aro fez na Câmara de Belo Horizonte e a forma como prejudicou Belo Horizonte a partir das brigas que aconteciam entre a Câmara e a Prefeitura, pode-se dizer que o Estado vai ter problemas. Eu espero que não. Vamos falar agora sobre carnaval, deputada, porque, afinal de contas, esse Melhor ano... assunto. Eu não posso negar que é um bom assunto, apesar de eu não ser um folião de carteirinha. Eu sou mais um observador e um trabalhador, às vezes, nas redações, quando a gente precisa. Temos, nesse ano, uma dinâmica diferente do que tivemos no ano passado na relação entre Prefeitura de Belo Horizonte e Governo do Estado. Ela pareceu muito mais harmônica no lançamento dos projetos, na apresentação do que seria o carnaval, na escrutinação do que seria a infraestrutura. A gente ouviu muito menos problemas, ou quase nenhum, comparativamente com o ano passado. Que avaliação a senhora faz? De fato, estamos, o poder público, entendendo que tem um bom carnaval para fazer nas mãos? Tem coisas que estão ainda de fora que precisavam ser melhor tratadas? Que avaliação a senhora faz? Olha, eu sou foliã de carteirinha e desde 2012, 2013, então acompanhei a efervescência do carnaval de Belo Horizonte, seu crescimento. Hoje é um carnaval que faz circular na cidade cerca de R$1 bilhão. E o que eu tenho para dizer é que ele não está à venda. Porque na medida em que o carnaval de Belo Horizonte virou um sucesso, e
virou um sucesso apesar da falta de incentivo, apesar da falta de patrocínio, apesar, muitas vezes, inclusive da truculência do Estado, hoje o carnaval virou um sucesso. E quando virou um sucesso, todo mundo cresce o olho grande. E aí, esse ano, nós temos um carnaval que está muito diferente dos anos anteriores. O carnaval dos bloquinhos, da rua livre, do trabalho ambulante também que acontece nas cidades com a venda de mercadorias locais, parece estar sendo trocado pela ideia das avenidas sonorizadas, onde tem um controle muito grande do Leônidas, secretário de Cultura, sobre quais são os blocos que vão ser patrocinados, que vão andar nas rodovias. Tem um acordo ali de exclusividade de venda de bebidas com a Ambev, que eu acho que é um prejuízo enorme para a nossa cidade, não só para os ambulantes, donos de bares, mas eu acho que para o carnaval, para o consumidor, para o folião que vai estar lá e não quer ver o gosto da bebida censurado. E também, esse ano, a gente teve um grande embate envolvendo o programa de reciclagens, o Recicla Belô. Você imagina, Guilherme? É um programa que surgiu na raça, feito pelos catadores de reciclagens, que por ano conseguiu pegar 33 mil toneladas ali de resíduos. E esse ano a Belotour queria passar o contrato para uma empresa de São Paulo. Você imagina, a gente tem 5 cooperativas em Belo Horizonte que operariam, quis passar para uma cooperativa de São Paulo. Então nós vamos fazer uma audiência depois de avaliação do carnaval, a gente tem incidido no carnaval, temos uma ação na justiça para questionar o monopólio da Ambev. Fizemos muita pressão e conseguimos garantir o carnaval para os catadores, o Recicla Belô, mas queremos discutir também esse modelo de patrocínio dos blocos. Porque hoje o governo do estado tem uma lista ali de blocos que tem alguns blocos que são contemplados em 3 editais. E tem alguns outros blocos, em especial os que acontecem nos bairros, nas comunidades, que não tem ajuda nenhuma do governo. Isso está errado. O carnaval ele tem que ser descentralizado e o Estado tem que entrar não para fazer um processo de abadá e camorotização do carnaval, mas para valorizar o que o carnaval de BH é, a sua essência. Como deve se lidar, deputada, na sua avaliação, com o patrocínio? Ele sempre foi uma questão muito relevante na discussão do carnaval. Em alguns outros momentos também a gente percebeu uma tentativa muito rápida de a prefeitura não encontrava ou dizia não ter recursos suficientes para fazer toda a operação se não tivesse um patrocínio. Apesar desses discursos, o carnaval sempre seguiu e sempre funcionou na cidade, com a operação que fosse. Tinham problemas de banheiros, tinham problemas com outras questões do carnaval, certamente. Mas os números de segurança sempre foram muito satisfatórios para o volume de pessoas que circula pela cidade. Na avaliação da senhora, patrocínio tem que ser uma coisa de festa privada, exclusivo para esses eventos em que a gente pensa na imagem. Olha, é quando a Ivete Sangalo ou quando outros vierem para Belo Horizonte num espaço X. Ou tem de ser destinado para blocos e como isso deve ser feito? Não, tem que ter patrocínio, tem que ter investimento público e tem que ter patrocínio. A gente está tendo patrocínios, inclusive, da CEMIG, da Codenge, da Copasa. Pode-se dizer que a menor parte desse patrocínio é da Ambev. Se você for olhar ali que o Carnaval está recebendo mais de 40 milhões de reais de patrocínio, a Ambev deu 5 milhões em patrocínio. Só que, ao contrário das outras, ela quer exclusividade na venda das bebidas dela. Exclusividade nos ombrelones e na identidade visual do carnaval. Isso, para mim, é abusivo. Eu acho que o patrocínio ele tem que acontecer, ele pode acontecer, ele é bom para o carnaval e ele tem que estar mais relacionado à promoção de marcas, não à criação de estruturas de monopólio. Como fazer para que esse tipo de iniciativa como patrocínio e dessa maneira como foi feita pela prefeitura tenha uma discussão mais ampla com a cidade? Porque a percepção que se tem é de que um pouco foi todo mundo pego de surpresa sobre isso acontecer. Nós tivemos lá um episódio específico sobre um bar de Belo Horizonte, que estava lá utilizando o seu ombrelone, aí teve a fiscalização. Abusivo, a prefeitura né? de Belo Horizonte diz não tinha a ver exatamente com o carnaval e coisas dessa natureza. Mas eu estou querendo dar um passo atrás. Como é que se configura e se desenha isso prioritariamente? Tem que sentar à mesa primeiro a prefeitura, tem que ser os deputados estaduais, tem que ser os vereadores. Como é que a senhora imagina um desenho ideal para discutir esse tipo de questão pré-carnaval? Tá, BH já tem uma lei do carnaval, inclusive construída com muito afinco aí pela Cida Falabella, que é vereadora da nossa bancada, entre outros vereadores. Essa lei ainda não está sancionada. Eu acho que ela é um bom caminho para poder mostrar como que é o carnaval pode ser construído com um conselho específico que vai dialogar sobre todas essas questões, da segurança pública à limpeza das vias e reciclagem dos resíduos. Com participação e diálogo, a gente pode fazer
um bom carnaval. O que a gente percebeu agora foi que o carnaval de Belo Horizonte, ele teve tá tendo uma tentativa de privatização desse carnaval. Por parte de Belo Horizonte, muito por retirar uma funcionária diretamente da Ambev, colocar no comando da Belotur com essa... e operar a máquina da fiscalização, a máquina do carnaval, para a promoção de uma bebida. Isso é super complexo e eu acredito que nós temos chance de derrubar isso agora em segunda instância. E, por outro lado, o governo de Minas Gerais, que tem conseguido, através da lei de incentivo, captar recursos das empresas estatais, CEMIG, Copasa, Codenge, mas que precisa ter um conselho e melhor para a gente entender quais critérios estão sendo utilizados para decidir como que as vias vão ser feitas, quais blocos vão ser contemplados, como que esse recurso está bem distribuído ou não. Eu ouvi dizer que vai vir denúncia aí para frente. Vejamos e estaremos atentos para acompanhar. Eu não posso encerrar nossa entrevista, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, deputada, sem tratar de uma questão que eu tenho feito com quase todo mundo que passa por aqui pelo café e que está em alguma federação. Nós já temos visto claramente posições, já com o saldo eleitoral colhido de 2024, posições divergentes nas federações. Gente que está querendo entrar em algumas e criar outras diferentes. Gente que está querendo se desaglutinar porque entendeu que não funcionou bem da maneira esperada. Eu queria uma avaliação da senhora sobre a Federação Sol Rede. É uma boa federação, ela funcionou da maneira esperada em 2024. A senhora acredita que precisa continuar? Qual é o saldo que a senhora tira da eleição passada? Olha, eu acho que havendo cláusula de barreira, tem que ter federações. E dentro das possibilidades, a Federação Pessoal Rede é uma das melhores federações. Sempre vão haver conflitos, disputas internas, mas é importante que se considere que a federação ela tem ali uma sintonia ideológica, em especial na defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. E isso é muito importante. Tivemos problemas no interior de Minas, Montes Claros tivemos problemas, Juiz de Fora tivemos problemas, mas eu acho que isso tem a ver com um pouco a característica da rede em Minas Gerais, que é um pouco diferente da rede nacional, uma rede muito mais alinhada aos princípios ali de luta social e socioambiental. De alguma maneira é preciso redesenhar ou adicionar questões de soluções diferentes dentro da legislação da federação, ou o problema não está na legislação, está mesmo na operação, no funcionamento do embate político que acontece entre as legendas, deputado? Eu não saberia dizer o que precisa mudar em termos de legislação, não. Eu acho que... Se é que precisa, inclusive. Eu acho que é um desafio. A construção de política é um desafio dentro de um partido, que dirá dentro das federações. Mas eu não sou uma pessoa que defende o fim das federações, não. Eu acho que são medidas importantes. O ideal mesmo é que não houvesse cláusula de barreira no Brasil e que a gente tivesse uma distribuição mais justa dos recursos partidários, permitindo o pluralismo partidário. Hoje a gente tem uma tentativa de esmagar o pluralismo partidário, gerando partidos, fortalecendo os partidos que já estão no poder com grandes fundos eleitorais. Para mim, o problema na legislação está aí e não nas federações. Deputada estadual Bela Gonçalves, deputada do PSOL, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Café com Política. Até uma próxima oportunidade, deputada. Obrigada, Guilherme. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Muito obrigado a você que esteve conosco no Café com Política. Quem quiser nos acompanhar, o canal é youtube.com/otempo. Siga-nos, por gentileza, curta o nosso conteúdo, se você gostar, evidentemente. Também acione o sininho aí para receber outros conteúdos de O Tempo. Se você gosta de boas conversas sobre política, sempre 8h30 da manhã no nosso canal de YouTube, Café com Política. Já era assim e continuará neste mesmo horário. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.